Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com Rodrigo Vessone, o timão que enfrenta o Red Bull Bragantino no final de semana pela rodada do Brasileiro, jogo importante. O Yuri Alberto aí que tá recuperado, porém eu acho que não joga esse final de semana. Liga então nas formações, contratações aí, e também tem uma notícia que pegou hoje todo mundo de surpresa, hein? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A do Corinthians agora pegou no pé do Fabinho porque tava querendo, quando o Sport ia pagar 7 milhões de euros pelo Biel. A torcida, num entendimento bacana, disse: não faz isso, a gente não tem condição, meu amigo. E desistiram e tal. Mas foi bonita até a reação do torcedor. Não, cara, a gente não pode gastar isso. Então, você tem que se inserir aonde o mundo que você vive. É meio natural até. Agora, a torcida falou: não contrate, paguem as contas, mas temos um problema. É isso, Vesta? Temos um problema. O Corinthians ontem foi o 5º dia útil do mês e não caiu os salários dos funcionários, atletas, jogadores, comissão técnica e até de funcionários normais, prestadores de serviço, por fluxo de caixa. O Corinthians está estrangulado no seu fluxo de caixa, tentou ver adiantamento aqui e ali, não rolou. Aquela renegociação com a Nike, a parcela grande, que certamente vai dar um fôlegozinho aí bom, que vai ser de 50 milhões, ela cai em agosto, então seria o mês que vem, mas está com esse problema. Era para pagar ontem, não pagou, ficou agora, o Corinthians está correndo para pagar parte hoje desse atrasado, ainda hoje à tarde, e alguma outra parte já amanhã, mas aí eu imagino que os atletas, como ganham mais, vão ficar lá mais para o final de semana, lá para sexta-feira e tal. A correria certamente é para quitar hoje, perdão, dos funcionários e amanhã também de outra parte, incluindo quem recebe em PJ e mais comissão técnica, e deixaria os atletas para o final da semana. É uma situação muito complicada, a gente vem todo dia falando sobre esse tema, então segue muito difícil a situação do Corinthians, e é por isso que o torcedor teve esse entendimento, falou: vocês estão ficando loucos? Pensar em 7 milhões de euros por uma aposta, que é o Biel, não faz o menor sentido, a gente não tem a mínima condição, e aí o clube inclusive recuou nessa tentativa. Aí, Massa, bom, o que estamos vendo nesse momento é que agora acontece uma coisa que não vinha acontecendo, ou vinha acontecendo menos, na grana do jogador, do cara que entra em campo. Você dever para um, para outro, o Corinthians ia meio equacionando ali, pago aqui, não pago ali. Agora com o jogador a coisa já é outro patamar. Eu estava conversando com o Vessa antes do programa começar, né, Vessa? Eu andei dando uma olhada aí Não sou o Rodrigo Capello, nem o Rodrigo Matos, jornalistas especializados em finanças, mas tenho convivido muito com esse time aí, né, com o Igor Siqueira, o pessoal lá do UOL, do Finanças do Esporte, e a gente passa a entender um pouco mais, estudar um pouco mais. O grande problema nesse momento do Corinthians é qual patrimônio que ele tem que pode ser dado em garantia ou pode virar dinheiro novo, porque aumentando receita, diminuindo despesa, o Corinthians dificilmente vai sair desse buraco. Por quê? Porque você pode numericamente fazer uma conta. Eu arrecado 1.200, gasto 900, certo? Em tese, sobra 300 para pagar as dívidas. Vamos imaginar que seja essa a conta. Só que você vai para 1.250 no outro ano e se você não mantiver em 800... você não consegue tirar a diferença. 1.300, você tem que aumentar um pouco aqui a sua despesa, porque senão você perde competitividade. E aí você vai lá para baixo, porque nem todo mundo está fazendo esse movimento. Então, daria para fazer? Daria. 10 anos, 3 mandatos, né, Vessa? 9 anos para ir diminuindo essa dívida, a diferença, ok? Com investimento quase zero no futebol. Não aguenta. Porque se você bate perto da zona de rebaixamento, vai tudo pro alto. Então é preciso entrar um dinheiro novo. Dinheiro novo da onde? É da Arena? É do Parque São Jorge ali? É possível fazer alguma coisa ali? É possível fazer algum tipo de empreendimento que o Corinthians possa lançar valores na área imobiliária, quitar a dívida da Arena e sobrar um dinheiro para o futebol? É possível fazer uma SAFiel, como já tem um estudo aí sendo elaborado
porque senão vai demorar pelo menos 3 mandatos e a chance de você perder desempenho esportivo é muito grande. E clube nenhum desse tamanho aguenta ficar perto de zona do rebaixamento. Vive um E eu drama. tenho uma dúvida para ver também, agora falando de campo e bola, como é que time vamos ver do Dorival, né? Que agora teve tempo, né? Pois é, esse é E um bom também ponto. nós vamos ver a Premier League no Brasil, porque todo mundo lá atrás falava, não, mas eu não vou Porque ter a paralisação, tempo. a paralisação, Isso, vamos verdade. descansar, vamos treinar. Tem alguma questão ali, um cheiro do que o Corinthians pode vir de diferente aí, Vessa? Eu acredito que não. Num primeiro momento, até sem o Yuri, né? Ainda certamente para domingo, agora a coluna da costela dele que quebrou ainda não demanda ainda um tempo. Obviamente, todo o esforço da comissão técnica está sendo preparado para pegar o Palmeiras nos 2 jogos da Copa do Brasil numa condição legal. Então, o cuidado é para que ele esteja apto diante do Palmeiras. Faltam 5 jogos antes disso acontecer em Campeonato Brasileiro. Acho que volta antes, mas para domingo não. O restante do time é o mesmo. Os jogadores que saíram não eram titulares. Não chegou ninguém também. Então, vai ser um Corinthians muito parecido com aquele que acabou com muita dificuldade para atacar, mas que estava com um sistema defensivo um pouco mais ajustado. A volta de 2 lesionados, né? O Gustavo Henrique fecha aí aquele pré-mundial fora por um problema de hérnia inguinal. O Ranieri também com uma lesão muscular agora está recuperado. E acho que o próprio Garro, né, depois desse tempo, vai voltar e já volta como titular. Então você considera ali quase que 3 retornos bem importantes, mas a ausência do Yuri ainda vai acontecer. Eu estou imaginando lá para talvez 2ª ou 3ª rodada depois da volta do futebol, para que ele possa começar a ganhar 20 minutos, depois mais 20, para poder pegar o Palmeiras numa condição melhor física. Olha, oferecer o Vitor Sá, que era do Botafogo, está no Krasnodar, para jogar no Corinthians. Cara aberto pela ponta, né? O Corinthians está atrás desse jogador. É bom jogador. No Botafogo ele teve uma boa fase, mas depois perdeu espaço, também é verdade. Qual é esse Vitor Sá, né, senhor? Se for aquele do bom momento no Botafogo, beleza pura. Boa tarde, Samir. Esse Vitor Sá aí é furada, velho. É comparável ao Romero. Não sei se choro ou dou risada. É cada nome ruim e velho, e ainda estou começando a querer pedir a cabeça do Fabinho Soldado e o seu scout. Cara, vocês perceberam que eu dei uma amenizada em críticas em relação ao Fabinho. Porque... Cara, o que ele vai fazer, velho? Situação difícil, velho. Não tem grana. Entendeu? Não tem grana, velho. Por exemplo, se dependesse do Fabinho Soldado, o Biel tava contratado. Por 7 milhões de euros. Por 7 milhões de euros. Ele tem uma visão lá, ele e o Dorival, e eles queriam colocar em prática. Não tá dando, não tem grana. Então, até meu amigo Davi, eu falei pra ele, né? Falei, pô, Vitor Sá, né? Ele até usou o termo, né? É o nosso, como é que foi o termo que ele usou? Enfim, a nossa realidade. A nossa realidade. Cara, esses nomes aí que estão vindo é a nossa realidade. O duro é que Corinthians e futebol não tem padrão. Hoje a nossa realidade é essa. Daqui um mês, a nossa realidade é contratar o Depol. Entendeu? Assim, são umas coisas que no Corinthians, é isso que estraga no Corinthians. Eu não ligo da nossa realidade. Eu não ligo da nossa realidade ser essa. O que eu fico revoltado é com a falta de padrão, com a falta de trabalho, com a falta de personalidade, com a falta de planejamento, sabe? Porque a maioria começa querendo colocar as contas em dia. Até o Duílio ficou 6 meses sem contratar. O Augusto chegou tendo que montar um time, enfim. O Osmar Stabile tá com o pezinho no chão. O meu medo é o que eles fazem depois, tá? Então, assim, quem sou eu pra né, quando acordei cedo hoje, acordei 10 horas, tô com rinite. O meu medo, quem sou eu pra dar um conselho pro Stabile, mas é manter, velho. Se a gente quiser um dia colocar as contas, né, pagar as contas realmente, ser um time saudável, cara, a gente vai ter que sofrer. Só que é o seguinte, se for pra contratar Vitor Sá, contrata o Vitor Sarro. Pelo menos ele vai fazer a turma feliz lá. Entendeu? Pelo menos ele vai fazer a turma feliz, vai contar umas piadas. Não é? Eu acho que é a melhor coisa.
Porque se for pra contratar o Vitor Sá, falando sério agora, aposta no Kaique, velho. Aposta no Kaique. Aposta no Cauê Furquim. Porra. Fazer o quê? Vai fazer o quê? Ó, presta atenção que eu vou falar agora. Depois da geração maravilhosa de Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão, essa geração foi desmontada, acho que no segundo semestre de 2000. 2001 já era outro time. Depois dessa geração, em 2001, veio Gil, Everton, entendeu? E o Gil jogou muito ponta esquerda. Jogou muito, sabe? Você tem, é melhor você colocar o Kaique pra jogar e sofrer com o Kaique do que você sofrer. Eu vou falar a real pra vocês, hein, meu irmão? Ou vocês me ouvem agora, ou então, tô falando pro pessoal lá dentro do Corinthians, ou vocês me ouvem, então vocês vão se lascar, tá? Ouve essa palavra de sabedoria. É melhor você sofrer com o Kaique, pô, o moleque ainda, olha o que o moleque fez, pelo menos é baratinho. Não deve ganhar 30 mil por mês. Baratinho pro futebol, né? Porque 30 mil seria o salário dos sonhos de todos nós aqui, não é? Agora, pelo menos você tem um Kaique lá, você sofre com ele, é prata da casa, você pode revender, ele vai fazer bons jogos ruins, vai. Agora o Vitor Sá, cara, você vai pagar um salário altíssimo, não é menos de 600 mil, não é? 500, 600 mil. Você vai ter que pagar ainda para contratar o cara, que ele não tá livre no mercado. E outra, o cara é ruim, tá? O cara é comum, tá? Na verdade, assim, não é que ele é ruim. Ruim eu tô exagerando. Eu até falei isso pro meu amigo Davi. Ruim eu tô exagerando. Ele é comum, ele é normal. Entendeu? Então, velho, para de gastar com coisa duvidosa. Sabe? Para. Você já passou por isso na vida. Você já passou por isso na vida. Você compra um negócio de uma marca mais duvidosa, quebra. Aí você vai lá e compra outro, quebra. Aí você vai lá e compra. Aí você fala, caramba, meu irmão, já devia ter comprado aquela mesmo. Entendeu? Pega aqui, ó, Stanley. Pega uma garrafa Stanley. Aí você pega aquela outra lá que acende a luzinha. Você, né, pra que tu quer uma garrafa que acende a luzinha? Tem um helicóptero em cima, assim, uma hélice em cima. Nossa, acende a luzinha. Só que a água não fica gelada. Aí você vai lá. Nossa, que porcaria, hein? Aí você deixou cair sem querer. Plá, quebrou. Nossa, que garrafa, né? Aí você vai lá e compra outra. Pô, o dinheiro que você já gastou nessas duas, você comprava uma dessa. Entendeu? Deu pra entender? Deu pra entender? Ah, mas eu quero a luzinha. Então fica com a luzinha. Né? Bobo. A gente tem que... Cara, se a gente quiser colocar, né, as contas em dias, e aí eu acho que né? Acho que é a primeira vez que o Fábio vai concordar comigo, mas ele não fala, eu concordo contigo. Então, né, o Zé Ruela, né? Não fala, eu concordo contigo, mas a gente concorda. É melhor, cara, não contratar ninguém. Entendeu? Ele vai estar escondidinho, agora ele aparece. Sou um velho. Entendeu? Se esse cara for casado, tem o dó da esposa dele. Esse ponta vai jogar onde? Cara, tem uma enxurrada de pontas que o Corinthians tá até perdido. Sério, uma pessoa muito importante do clube ontem me falou, Samir, são vários nomes, a gente nem chegou no consenso. Isso, porque você tem que pensar idade, qualidade, você tem que pensar em custo-benefício. Cara, os caras estão analisando vários, velho. Os caras estão analisando vários. E o mercado é muito escasso. Vocês mesmo estão perguntando aí agora, que ponta? Entendeu? Que ponta? Sabe? Que ponta? Deixa eu falar um negócio pra você. Vários, que nomes a gente não... Enfim, não é que eu não posso soltar, não tem os nomes, vai. Vários que são oferecidos, cara, são ruins, velhos, né? Largados em delitos e pecados. Essa parte eu exagerei. Entendeu? Tá difícil. Por quê? Por que tá difícil? Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar um top. Porque se tiver, o Sosa, o Corinthians foi lá e fez uma proposta por empréstimo pelo Ramon Sosa. Ele não quis vir. Não teve jeito. Aí o que acontece? O Palmeiras vai pagar 15 milhões pelo cara. Você imagine se eu abro aqui o Almoço com a Fiel, dizendo que o Corinthians estaria pagando 15 milhões de dólares, é dólares ou euros que o Palmeiras está pagando? Mas muda pouca coisa. Pelo Sosa. Meu irmão, eu conheço vocês. Entendeu?
Eu conheço, imagina o rabugento lá do Fábio. Né? Não sei se não tá reclamando. Sabe? Né? Aqui, ó, 78 milhões de reais no reserva do Nottingham Forest. Entendeu? Ó, eu infarto. Por quê? Porque não tem o ponta barato. Por isso, eu conversei com uma fonte no Corinthians, que ele tava quase me convencendo do Biel. Falei, cara, eu tenho liberdade, a gente grande no clube, hein? Mas muito, muito grande, gente decisiva para essas coisas. Então eu tenho liberdade. Eu falei, vocês vão pagar 7 de euros no Biel? A pessoa falou para mim, Samir, qualquer ponta indiscutível é mais de 15 milhões de euros. Pensei comigo, verdade. Quem seria indiscutível hoje pelos lados? Dá um exemplo. Dá um exemplo aí, Davi. Dá um exemplo aí. Indiscutível. O cara chega, você fala assim, caramba. Vai, vamos supor que o Paulinho tava no Atlético Mineiro metendo um monte de gol. Pá, 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 pá. E tava mesmo. O Corinthians contratou o Paulinho por 15 milhões de euros. Eu nem sei se esse seria indiscutível. Do jeito que a gente é chato, a gente ia reclamar. Porque ele é jovem, né? O Malcom, né? O Malcom por 15 milhões de euros. O Antony a gente não ia reclamar por 15 milhões de euros. A gente ia reclamar, porque ele teve uma situação lá que bateu na mulher, que a mulher acusou ele, não sei se bateu, a mulher acusou, enfim, a gente ia entrar nessa linha aí, pronto. Entendeu? Cebolinha. Luiz Henrique do Botafogo, esse é o grande exemplo. Mas vale mais do que 15, né? Hein? Entendeu? Pô, meu irmão, mas já é demais, velho. Acho absurdo você estar falando. Se o Corinthians está tentando contratar, eu tenho que falar, filho. Se o Corinthians está certo ou errado, manda um e-mail lá pro Corinthians. Ó, vocês não deveriam estar negociando com Biel, com Carlos Vinícius, com ninguém. Manda um e-mail lá. Agora não vem pautar o meu programa. Entendeu? Porque eu mesmo acho que não deveria nem, se for para contratar esses jogadores, eu mesmo acho que não deveria contratar. Mas eu sou jornalista e tenho que informar que o clube negocia. Ô, meu irmão, por que eu dou moral ainda, velho? É difícil, velho. Você quer ser legal, não dá. Já é a segunda ou terceira vez que eu falo isso. Você vê como eu sou um cara paciente, hein, velho? Entendeu? Se eu fosse ditador, já pá! Outro já teria bloqueado. Pô, que ele acha um absurdo eu querer falar. Agora o cara quer pautar o programa. Se o Corinthians está negociando, não, eu não vou dar isso, porque eu não concordo. Aí eu seria uma anta. Aí eu seria uma anta de jornalista. Que o Corinthians está negociando, eu pulo fora, deixo todo mundo das informações, o burro aqui, não, porque eu não concordo. Então a gente ser fiel, informações aí do pessoal, cara, na moral, mano, quando começa a dever jogador, aí é complicado. Você vê os caras, às vezes, não correndo tanto, fazendo aquele corpo mole, principalmente os gringos, cara. O brasileiro, às vezes, nem tanto, mas os gringos, mano, se não tá pagando, os caras fazem um corpo mole do caramba, hein. O Depay já tava dando indícios ali de um corpinho mole em alguns jogos, perdia a bola e não roubava, ficava ali aquele marasmo. Eu lembro do Fausto Vera, ano retrasado, que ele tava no Corinthians. Então, mano, na moral, cara. Mas pelo que eu sei, as formações aí do Luiz Fabiano, parece que amanhã já vai ser tudo acertado. Foi só um problema de fluxo de caixa. E torcer pra esse dinheiro da Nike entrar logo em mês que vem, nesses 50 milhões. Lembrando que são 100 milhões, mas o restante ali são dividido em 2 de 50 milhões. Então, a gente vai ver como que vai ficar essa parte aí. Então, importante, hein? Mesmo assim, a gente tenta falar de contratação. Tem que contratar, não sei como, não sei com que dinheiro. Claro, vai ter que buscar jogador livre no mercado, porque a gente sabe que, pô, a gente não pode ir gastando dinheiro do caixa, nem dinheiro em caixa tem pra contratar, aliás, né? Então, vamos ver como vai ser o Fabinho Soldado nessa sequência aí, se ele vai conseguir. Ano passado, ele trouxe o Carrilho, claro que foi indicação do Ramon Dias ali, Hector Hernandes, Depay. Hector Hernandes é uma merda, mano, pelo amor de Deus, atacante horroroso. Talvez chegue o Carlos Vinícius aí, nesse meio do ano, um atacante de 1,90 m. Parece que ele tá pedindo 800 pau por mês. Cara, 800 mil dá pra pagar para atacante como ele, que tá vindo da Premier League, uma intensidade forte. Hector Hernandes, mano, já tenta encerrar o contrato dele, já manda embora. Se tiver clube aí que aceite ele, pelo amor de Deus, o cara é um nada dentro de campo. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão de Informação. Vídeo todos os dias aqui pra fiel torcida, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.